Nossa discussão hoje vai nos levar a acompanhar uma protagonista que era extremamente fã de Jane Austen. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão? Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse mundo, nesse filme de época, vamos dizer assim, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Perdida chegou ao cinema, se eu não me engano, lá pelo mês de julho, e vai nos levar a acompanhar uma personagem chamada Sofia. Sofia é uma jovem que trabalha em uma editora e sempre foi apaixonada por Jane Austen. Na cabeça dela, os homens deveriam ser como os personagens do livro de Jane Austen. Porém, o mundo dela vira de cabeça para baixo quando finalmente, ou misteriosamente, vamos dizer assim, a sua fada madrinha acaba mandando ela justamente para a mesma época em que tudo isso das histórias, vamos dizer assim, de Jane Austen aconteciam, lá pelos anos de 1800, mais ou menos. O longa é uma adaptação do livro de Karina Ricci, e o que, pelo que eu vi, gente, este filme é quase que vamos dizer assim, eu acho que dá pra dizer uns 80% fiel ao livro. Eu não sei, gente, eu não conheço. Porém, pelo que eu vi, apesar de ter algumas diferenças entre filme e livro, ainda assim, o filme agradou muito aos fãs dessa obra. Como eu disse pra vocês, gente, a história vai se basear justamente, ou melhor, vai rodar em torno da nossa protagonista, que é a Sofia. Então eu acho interessante esse filme, que sim, novamente nós estamos falando de uma obra brasileira, e que o que mais me chamou a atenção em Perdida foi o fato de dar um foco em um livro de uma escritora inglesa, que é a Jane Austen. Jane Austen não é mais tão conhecida, vamos dizer assim, não me julgue, mas não é tão conhecida como há alguns anos foi. Porque quem conhece, nós temos os personagens de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma e por aí vai. Então é interessante isso, dar esse foco a uma obra de romance que muitas vezes as pessoas adoraram. O que hoje já não é algo tão trabalhado, que é uma coisa interessante também nesse filme mostrar isso, porque a todo instante a Sofia tenta fazer com que a editora lance uma nova versão, vamos dizer assim, de Orgulho e Preconceito, com algumas coisas a mais, cartas da autora, vamos dizer assim, questionamentos, avaliações, ou vamos dizer mais ou menos isso, observações dela sobre a questão da obra de Orgulho e Preconceito. Porém, um dos companheiros de trabalho dela, e até mesmo o próprio editor-chefe, fala que essas obras de romance não têm mais tanto sucesso como antigamente, que hoje em dia os romances que são a paixão do público são como se fosse 50 tons de cinza, e nesse sentido, esse romance com aquele ponto mais formal era algo que já havia sido esquecido. Então, se vocês pararem para pensar, realmente os romances que hoje vemos nas histórias não são como aqueles romances que antigamente eram aquela coisa mais formal. Sim, realmente as coisas vão mudando, as visões vão mudando, mas ainda em alguns momentos a própria Jane Austen, se você já leu uma obra dela, você entende que ela tem aquele ponto de que é encantador o modo como ela escreve a história. E é justamente isso que a Sofia tenta fazer os outros enxergarem. Porém, apesar de tudo, como eu disse, Perdida ainda tem diferença entre livro e filme. E isso realmente são diferenças que somente quem leu o livro, né, quem tem uma ideia, um conhecimento sobre a história vai se tocar. Claro, Nathalie, isso é um fato, sim. Porém, eu acho que as mudanças que foram feitas, apesar de eu não ter lido o livro, gente, mas
pelo que eu achei, as mudanças que foram feitas não foram mudanças assim, meu Deus, tão grotescas. A primeira mudança que eu posso dizer, gente, que eu achei foi o fato de que no livro a Sofia acaba conhecendo a fada madrinha dela de um jeito diferente, porque assim, ela acaba derrubando acidentalmente o celular dela dentro da privada e vai até a loja comprar um novo. E a funcionária, a vendedora, acaba oferecendo para ela um celular um tanto diferente e estranho, dizendo que aquele celular iria realizar o desejo mais profundo dela. Porém, no filme, gente, a Sofia encontra a fada madrinha dela no primeiro momento no prédio da onde existe a editora que ela trabalha, gente. Então, aquele é o primeiro contato que ela tem. Porém, as duas não conversam. Ela só vai reencontrar ela mais tarde, quando ela fala que tá tentando conversar com a amiga dela, mas não consegue entrar em contato, justamente porque o celular dela havia estragado, e ela acaba emprestando. E a fada madrinha dela é o quê? Uma taxista. Então ela pega o telefone, tenta falar com a amiga, só que ela acaba esquecendo de devolver o celular. E sim, dentro do celular ela recebe no celular uma mensagem dizendo que aquele aparelho iria solucionar, iria desejar fazer com que o maior sonho dela se realizasse. Um outro ponto também, gente, muito importante, de diferente nessa questão do filme e livro, é o fato de que a Sofia é uma pessoa extremamente dependente da tecnologia. Então, para ela, o celular é tudo, é a vida dela, vamos dizer assim. Justamente por isso que ela acaba conhecendo a fada madrinha dela em uma loja de eletrônicos, porque ela estava atrás de um novo aparelho, como eu disse. Uma outra diferença também entre os dois é a questão da briga que existe entre a Sofia e a amiga dela, Nina, acho que é isso. Ela acaba no filme, as duas brigam justamente porque a amiga dela disse que iria se mudar pra Austrália pra ir junto com o namorado, o Rafa. No livro, pelo que eu entendi, gente, as duas se desentendem, brigam justamente porque ela estava indo morar com o namorado. Outro ponto também de diferente é o modo como daí a Sofia e o Ian, que é esse rapaz que ela acaba se apaixonando, se conhecem. No filme, ela conhece, ou melhor, ela acaba parando no ano de 1800 e pouquinho, 1883, eu acho que é mais ou menos isso, gente. Quando ela está tentando falar com a amiga dela pelo celular, vai andando pelo prédio para poder chegar até o terraço para ter um sinal melhor do celular. E quando ela vai andando, ela abre a porta. E quando ela abre a porta, ela acaba se encontrando em cima da parte mais alta de uma igreja que havia sido abandonada. Enquanto no livro, ela também está tentando achar o sinal do celular indo até o terraço, mas uma hora, quando ela não passa, ela acaba caindo e indo parar no ano de 1800 e pouquinho. Eu acho que é 1883, gente, eu não lembro muito bem a época. Então tem mais essa questão dessa diferença entre filme e livro. Uma outra diferença, gente, é a parte da Sofia falando com a fada madrinha dela. No livro, pelo que eu entendi, ela só conversa com a fada madrinha através do celular, em que ela manda mensagens difíceis de se entender, em que a garota muitas vezes não consegue interpretar. Enquanto no filme existe um momento que ela acaba conversando com a fada madrinha dela quando ela surge lá. Uma outra diferença que eu acho que é a parte final realmente da história, eu acho que não precisa adivinhar muito qual é o final. Os dois vão ficar juntos, isso é um fato. Apesar de que eu questionei muito esse filme pelo fato de ter uma quebra muito louca de linha de tempo, porque tecnicamente ela estaria criando uma nova linha de tempo, mas sim, eles vão ficar juntos. No filme, a Sofia implora para que a fada madrinha mande ela de volta pro tempo, pra época do Ian. E sim, gente, eu acabei vendo aqui, é 1830, então a história se passa nessa época. Quando ela chega lá, ela chama pelo nome dele e ele aparece. Porém, no livro, eu achei até um pouquinho mais interessante nessa questão do livro. Eu acho que eles deveriam ter trabalhado um pouquinho melhor essa parte do livro. Ela, a todo instante, se esforça para poder voltar e encontrar o seu amado, até que ela vai na casa dos Clark e acaba encontrando, tá
tataraneto da irmã do Ian, e ele conta a triste história do que aconteceu com o Ian Clarke. Então é bem interessante esse filme, gente, porque, primeiro, novamente, nós temos mais um filme brasileiro que não existe palavrão, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Não existem aqueles xingamentos, existe apenas gírias, que é uma coisa, assim, muito cômica na história, justamente porque nós temos a personagem da Sofia, que é do ano de 2023, vamos dizer assim, e acaba caindo no ano de 1830 e chocando a sociedade com o modo como ela fala, o modo como ela age, o fato de que ela era uma mulher independente, que não deixava que os outros pensassem por ela, o que naquela época uma mulher não tinha todo esse direito. E um outro ponto é o fato de que dá uma ênfase muito grande a Jane Austen, gente. Então, assim, é interessante. Se você é fã de Jane Austen, dá uma chance. É um filme que tá na plataforma da Star Mais e da Disney. Não importa em qual plataforma você quiser assistir, você vai achar esse filme, que dá essa riqueza, principalmente muito nessa obra, pelo fato de que não é hoje em dia tão conhecidas as obras da Jane Austen, como Tirando Orgulho e Preconceito, que eu acho que é uma das obras mais conhecidas dela, mas ela ela comenta sobre outras obras dela. E também o fato de que é uma produção bem divertida, que vale a pena assistir com toda a família, que você dá várias gargalhadas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Perdida, o que você achou? Sua opinião sobre essa diferença entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até o próximo vídeo.